Muito bem, irmãos. Estamos falando sobre esgotamento ministerial, tratando com humor um assunto sério, porque, como diz Rubem Alves, o sábio ensina com as suas brincadeiras e, ao mesmo tempo, aprende as coisas sérias da vida. Esgotamento é mais do que cansaço, esgotamento é mais do que fraqueza, esgotamento é mais do que desânimo, esgotamento é mais do que desgaste, é tudo isso e mais um pouco. Há um caminho para o esgotamento. Na verdade, são caminhos. Eu já falei de dois. Primeiro caminho para o esgotamento, ativismo excessivo e falta de descanso. Segundo caminho, necessidade de corresponder às expectativas gerais. Para vencer o ativismo excessivo e a falta de descanso, tirar folga, férias, delegar responsabilidades, aprender a ausentar-se. Para vencer a necessidade de corresponder às expectativas, lidar melhor com possíveis rejeições, estabelecer prioridades, aprender a dizer não. Terceiro caminho de esgotamento, comparações e cobranças por resultados. Isso aqui esgota qualquer um. Quando a nossa autocobrança até por resultados, geralmente numéricos, é fruto das comparações com os outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 6, escreveu assim: compare-se cada um consigo mesmo. O problema é que nós vivemos dias em que aquilo que diz respeito ao outro está estampado, evidente, destacado na vitrine da vida. Desde o advento da internet, nós convivemos diariamente, especialmente agora em tempos de redes sociais, com os triunfos alheios, com as conquistas alheias, com os méritos alheios. Hoje nós estamos vivendo dias de um fenômeno religioso sem precedentes na história. O fenômeno do multipertencimento superficial. Da pessoa que pertence a várias expressões diferentes sem compromisso com nenhuma. Pessoas que acompanham programações por internet, a música da igreja tal, a pregação da igreja tal, o culto de estudo bíblico da igreja tal, às vezes até confissões religiosas distintas. Mas não tem compromisso com nenhuma. E o pior desse fenômeno é que as referências ministeriais se tornaram idealizadas. Há um ministério de música ideal, e ele é o ministério da igreja tal. Há um pregador ideal, e é o pregador tal. Há uma liturgia ideal, e é a liturgia tal. Tanto que 90% das igrejas evangélicas hoje fazem o mesmo tipo de liturgia. Você pode ir numa Assembleia de Deus, numa presbiteriana, numa batista e encontrar um culto que em nada caracteriza aquela denominação. Parece que você está na mesma denominação, nas mais diferentes expressões culticas. E eu não estou dizendo que isso é um problema, ok? Só estou dizendo que por causa do ideal está havendo uma padronização. Se a música ideal é essa, ela tem que ser cantada em todo lugar. Se o tipo de mensagem ideal é esse, todos os pastores estão tentando pregar desse jeito.
E aí os membros se tornaram críticos de gastronomia espiritual. Por quê? Porque a exigência subiu muito. Eu tive um amigo, pastor, hoje é falecido, talvez um dos grandes pregadores que eu conheci. Homem de Deus, tinha uma mensagem profunda de um lado, mas leve do outro, sabe? Muito bíblico, mas ao mesmo tempo contemporâneo, fazia aplicações dos princípios bíblicos como poucos que eu conheci. Um dia ele fez um aniversário e a igreja decidiu comemorar o aniversário dele num culto, e as pessoas trouxeram presentes para ele. E um irmão trouxe uma caixa. Isso já faz uns 20 anos. Trouxe uma caixa e entregou para o pastor. E o pastor ficou animado, aquela caixa bonita, pesada. O que será que é? Foi para casa, abriu a caixa. Era um kit de DVDs, Aprenda a Pregar com Silas Malafaia. O Silas Malafaia é um ótimo pregador, mas aquele pastor não precisava aprender nada ali. O que o membro estava dizendo para o pastor dele? Eu gostaria que o senhor pregasse igual o outro. E isso é terrível nas igrejas. Por quê? Porque a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Ah, mas aquela igreja tem tal ministério. Ah, mas aquela igreja tem tal tipo de... Ah, mas aquela igreja pintou a parede de preto. Ah, mas aquela igreja agora tem um teto que abre e a gente vê o céu. Até aí, tudo bem, nós já passamos da fase de achar que isso é uma obrigatoriedade. Mas, às vezes, o líder entra num processo doentio de começar a avaliar seu ministério em função do ministério do outro. E eu tenho conversado com pastores que não estão satisfeitos com o seu ministério, porque não estão olhando para o seu ministério, estão olhando para o ministério do outro. Aí você começa a ouvir líderes e pastores que dizem assim, mas também se eu tivesse um templo daquele jeito, estava melhor. Ah, mas também se eu tivesse músicos igual aquela igreja tem, estava melhor. Ah, mas também se eu tivesse gente para cuidar das crianças, estava melhor. Ah, mas também se eu tivesse um equipamento de som como aquele, estava melhor. Ou seja, pastores ingratos com o que Deus lhes deu, porque o que Deus lhes deu não é o mesmo que deu para o outro. Nós nos tornamos infantis ministerialmente, como aqueles irmãos que ficam comparando o presente que o pai deu para um e o presente que o pai deu para o outro. Quando eu era criança, não era uma questão de ganhar um presente do meu pai e da minha mãe, era uma questão de ver se o meu presente era melhor que o presente que o meu irmão ganhou. Porque crianças estão sempre rivalizando sobre quem é mais amado ou menos amado. Isso desde os tempos bíblicos. José não era odiado pelos seus irmãos porque era chato. José não era odiado por seus irmãos porque era inconveniente. José era odiado por seus irmãos porque era amado por seu pai. E a predileção do pai gerava inveja nos irmãos. Quando José ganhou a túnica de muitas cores de seu pai, isso foi a gota d'água para os irmãos. José é o mais amado. Enquanto todos os irmãos brigam pelo amor do pai e nenhum se sente amado, está todo mundo na mesma lama. Mas se um é amado, os outros se enchem de ódio. Às vezes, pior do que não ter algo é ver isso na mão do outro. Às vezes eu não me ressinto de não ter alguma coisa, desde que eu não veja isso na mão do outro. Tudo bem não ter carro zero, desde que meu cunhado também não tenha. Porque se ele tiver, a coisa vai ficar feia. Tudo bem eu não ter algo, desde que o meu irmão não tenha. Eu tenho conhecido uma geração de pastores invejosos,
que não agradecem mais pelos seus ministérios, porque não gostam de seus ministérios, uma vez que seus ministérios não são como o ministério do outro. E aí tentam ser igual ao outro. E um pastor amigo meu disse esses dias para mim: Marcelo, se um dia você finalmente for igual ao outro, Deus terá saudades de você. Porque o outro ele já tinha. E agora você é igual ao outro e você não é mais você. Está fazendo falta você. Isso tocou meu coração, porque quantas vezes eu quis ser igual ao outro? Muitas vezes. Porque o outro tem mais seguidores, porque o outro é convidado para mais lugares, porque o outro é mais reconhecido, porque a igreja do outro é maior, porque arrecada mais, porque os membros da alta sociedade estão lá, porque tem mais músicos, porque a banda de música gravou CD, porque os auxiliares são mais leais. E assim nós vamos invejando esse outro no lugar em que ele está. Não olhamos para as lutas que ele tem, não olhamos para os dramas que ele enfrenta, não olhamos para o caminho que ele levou para chegar até lá. Eu me lembro quando no auge do meu ministério eu era convidado para pregar no Brasil e fora do Brasil. Cheguei a pregar num auditório de 5.000 pessoas presentes. Estava com quase 20 anos de ministério. Um jovem da minha igreja chegou em mim no final do culto e falou: pastor, está famoso, hein? Não era ninguém, de repente está conhecido. Eu falei: é de repente, 20 anos depois, pumba! De repente, do nada. Porque essa é a sensação que a gente tem. Que de repente o outro chegou lá. Só que de repente demorou 20 anos. De repente demorou 30 anos. De repente passou por um deserto imenso nesse caminho. Só que ninguém vê. As pessoas só veem o que está na vitrine, não o trabalho que deu para montar a loja. E nessa inveja de ter resultados que o outro tem, sem pagar o preço que o outro pagou, nós estamos definhando espiritualmente. E aí, ao invés de ter mais tempo de oração, eu tenho mais tempo de pesquisa para ver o que o outro fez para dar certo e tentar fazer igual na minha igreja para ver se dá certo igual. Qual é a receita? Qual é a estratégia? Qual é o melhor formato? Irmãos, não tem nada errado a gente aprender com o que os outros estão fazendo. Não tem nada errado a gente colocar em prática no nosso rebanho algo que foi bênção na vida do outro. Eu não estou falando de ações, eu estou falando de sentimentos. Porque você pode ter ações boas com sentimentos ruins. O apóstolo Paulo foi o maior defensor dessa verdade. Em 1 Coríntios capítulo 13, ele disse: ainda que eu dê os meus bens aos pobres, ou entregue o meu corpo para ser queimado no fogo, se eu não tiver amor, nada disso valerá. O que Paulo estava dizendo? Eu sou capaz dos mais nobres gestos com as piores motivações. Fazer ministério na base da inveja é pecado. Deus me deu um ministério e Deus tem me dado condições de cumpri-lo da maneira que Ele quer. Primeira expressão que eu devo ter diante do meu ministério é gratidão, porque nem o ministério que eu tenho eu merecia. Eu não mereço o que eu tenho, eu não mereço nada do que eu tenho, rigorosamente nada. E outra, enquanto eu estou olhando para pastores e líderes que têm mais recursos desejáveis do que eu estou fingindo que não existem pastores que têm menos e são mais felizes do que eu. Porque o fenômeno da inveja é tão complicado que existe o fenômeno da gente invejar quem tem menos. O psicanalista francês Jacques Lacan escreveu que a inveja que está ligada ao olhar, invidia, palavra em latim, né, que tem origem no latim, invidia, mal olhado. Essa é a raiz da ideia de mal olhado, inveja, invidia, não ver direito. A inveja que está ligada ao olhar
pouco ou nada se relaciona com o que o outro tem, mas ao fato de que o outro aparece unido ao que tem numa espécie de completude que se basta. Em outras palavras, eu não invejo exatamente o que você tem, mas o fato de que você parece mais feliz do que eu por ter o que tem. É nesse contexto que a gente acaba invejando quem tem menos, se quem tem menos parece mais feliz do que a gente que tem mais. Um empresário que chega na sua empresa de helicóptero, é dono da cobertura do prédio inteiro, tem uma casa de 2.000 metros quadrados de área construída, tem fazendas, tem ações na bolsa, dirige carros importados de último tipo e último ano, pode chegar na empresa e sentir inveja do porteiro, porque o porteiro dorme sem remédio tarja preta, porque o porteiro dorme com a patroa no mesmo quarto, porque o porteiro faz churrasco no final de semana na laje com os filhos, os netos tomam banho na caixa d'água, e o patrão não tem nada disso. Ele tem que tomar tarja preta para dormir, a patroa dorme no outro quarto faz 10 anos, tem filho que não vai na casa dele, tem neto que ele nem conhece. Então, quando o porteiro dá bom dia para ele tem inveja do porteiro, porque o porteiro é feliz. E ele não é. Isso ensina uma lição sobre nós, irmãos. Se nós não somos felizes com o que temos hoje, não seremos quando tivermos mais amanhã. Felicidade não é um lugar onde a gente chega, é um jeito como a gente vai. Não é sobre destinos, é sobre caminhos. Não é sobre chegadas, é sobre estradas. Se você não está feliz com o seu ministério agora, não estará, ainda que ele tenha mais gente. As cobranças por resultados e as comparações têm sido fator de esgotamento, porque a inveja é esgotante. Você o tempo todo correr atrás de fazer o que está dando certo aqui, ali é esgotante. Você não poder ser você mesmo é esgotante. Você ter o tempo inteiro que viver em comparação é esgotante. Se você não quer trilhar o caminho do esgotamento, em nome de Jesus, saia hoje desse lugar de comparações e cobranças por resultados numéricos e vá imediatamente para esse lugar do contentamento e da gratidão. Isso não significa que você não crescerá, isso não significa que você não dará frutos, isso não significa que você não terá números para mostrar, só significa que você não precisará disso para ser quem Deus quer que você seja. Uma vez pregando para pastores, eu disse assim, que era mais difícil ser pastor de igreja pequena do que pastor de igreja grande. Ah, não é possível, é possível. Primeiro porque na igreja grande tem mais estrutura que te protege. Eu mesmo, na igreja que eu pastoreava, eu tinha 2 secretárias. Uma para cuidar da minha agenda e outra para cuidar de pequenas tarefas que eu não queria fazer eu mesmo. Como, por exemplo, cuidar de questões de reuniões que iam acontecer, cuidar de atendimentos pontuais, cuidar de algumas questões, 2. Além de administrador, além de ministro de música, além de regente de coral, a minha equipe de profissionais contratados em tempo integral na igreja local era de 30 pessoas. Pastor da igreja pequena, muitas vezes, não tem nem quem toque violão no culto da semana. E aí ele se cobra a tocar violão que ele nem sabe. Porque ele não quer deixar a desejar. E eu demorei para aprender que às vezes é melhor deixar a desejar do que passar a falsa impressão de que está tudo bem. Ah, pastor, mas não vai ter um louvor? Não, não vai. Vocês não se prontificam? Vai ter só palavra. E já que não vai ter louvor, a palavra vai demorar 2 horas e 15 minutos. Veja,
É difícil tratar com pouco, com muito é mais fácil. Por exemplo, quando eu vou pregar num auditório que tem 1000 pessoas, uma igreja como essa aqui, lotada, parece que não, mas é mais fácil. Se tivesse só 10 pessoas, ia ser a experiência mais difícil. Porque imagina, você entra num tempo como esse, para pregar, tem 10 pessoas. Essas 10 pessoas estão todas elas se perguntando, o que é que eu vim fazer aqui? Não tem ninguém. Cadê o povo? Cancelaram e não me avisaram. Aí a pessoa já está meio brava de ter saído de casa. Falou, rapaz, essa igreja tem 1000 membros, não apareceu ninguém. Isso aqui deve ser chato demais. Olha o esforço que o pregador vai fazer para reconquistar a atenção dessa turma. Agora, você chega aqui, tem 1000 pessoas, carro que não entra lá fora, fila para entrar. A pessoa entra falando assim, nossa, que bênção, hein? Hoje vai pegar fogo isso aqui, hein? O pregador pode ser horrível, todo mundo vai dar glória a Deus. Um dá glória a Deus, o outro anima, já dá também. Pregar para mais gente é mais fácil do que pregar para menos. Então não se iluda com números. A nossa questão não é número, a nossa questão é fidelidade. Calbart escreveu, vamos pregar o Evangelho, vamos para onde Deus nos chama, o sucesso não é da nossa conta. O que mata muitos ministérios é a inveja comparativa. Por que que ele tem e eu não? Por que que eu estou há 30 anos e ele com menos tempo? Porque isso também é terrível. Você está 30 anos pregando, aí vem um bebê de 15 anos e está pregando. Aí quando você vê, ele é convidado, você não. Aí você está 30 anos fazendo seu ministério, tem lá 1000 seguidores nas redes sociais, no post do último domingo da sua pregação, só sua mãe curtiu. E eu falava para minha mãe, mãe, você pode curtir meus posts, mas não pode comentar. Ela falou, por quê? Porque me envergonha, mãe. Eu com 45 anos e minha mãe assim, filho, você é uma bênção, continua assim, tá? Mamãe te ama. Fala, para, mãe. Os membros da minha igreja estão tudo rindo de mim. Minha mãe era um barato. Quanto mais eu falava para ela não comentar, mais ela comentava. Aí vem um menino de 18 anos, de 17 anos, que mal aprendeu a Bíblia, já está lá com 50 mil seguidores, pregando em tudo que é lugar, e você fala, tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada comigo? Eu não sei fazer. Eu digo para você, tire os olhos do menino, deixa o menino ser um menino. Deixa ele ter as oportunidades que Deus quer que ele tenha. Seja você mesmo. Você não faz ideia do que Deus ainda tem preparado para você. Moisés não foi chamado por Deus aos 12 anos como Josias. Moisés foi chamado por Deus aos 80. E hoje a gente fala mais de Moisés do que de Josias. Há muito tempo eu falo que eu não aprovo pessoalmente e como psicanalista o fenômeno dos ministérios infantis, ou seja, os ministérios de crianças, não os ministérios com crianças, os ministérios das crianças, criança pregadora, criança cantora, criança profeta. Eu não aprovo. Jesus, que era Jesus, só foi ter ministério aos 30 anos, porque demora 30 anos para fazer um homem. Hoje uma criança imita um pregador bonitinho, a gente já põe ela para pregar no culto. Por que que eu não aprovo? Porque existem pesquisas que mostram que 90% dos fenômenos mirim nem crentes são mais. Não são crentes mais. Estão afastados da igreja, assumiram caminhos de desvio da palavra. Criança é para ser criança. Ah, mas Jesus com 12 anos discutiu com os doutores. Uma vez, irmãos, e era Jesus. De resto, a gente não sabe nada.
Jesus não estava pregando nas sinagogas com 8 anos. Jesus não estava curando pessoas com 15. Nós não estamos deixando as crianças serem crianças. Estamos cobrando que elas profetizem, que elas preguem, que elas ensinem, que elas cantem. Crianças que têm agendas piores que as nossas. Depois a gente assusta que elas não aguentam mais o evangelho, não aguentam mais igreja, não aguentam mais Bíblia, não aguentam mais pastor. Perguntaram para Moody, quanto tempo demora para fazer uma pregação? Ele falou 20 anos. Como assim 20 anos? Demora 20 anos para se fazer um homem. E é um homem que está por trás de uma pregação. Uma pregação não é uma peça. Uma pregação é uma vida. Há alguém ali pregando, que não pode ser neófito, diz a Bíblia, não pode ser neófito. Tem que ser aprovado, obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Ah, mas é tão lindo ver uma criança pregando. Claro que é lindo, mas tem que pensar nela, não na gente. A pressão de um mundo em que ela não pode tomar um sorvete em paz. São dias complicados. Dias em que a gente fica tentando ver quem é mais precoce do que quem. Esses dias estavam celebrando nos Estados Unidos que uma mulher teve 7 filhos numa mesma gestação. Foi um absurdo. Aí recebeu doações. De repente entrou no ostracismo. Por quê? Porque uma mulher teve 8. Você é alguém até aparecer alguém maior. Aí você vira ninguém. Na igreja não é assim. Deus sabe quem nós somos e nos conhece pelo nome. O seu ministério foi planejado, sonhado por Deus. Não se queixe dele. Não se queixe do seu ministério. Foi dado por Deus, sonhado por Deus, é usado por Deus. Seja quem Deus quer que você seja. Eu tenho feito essa oração todo dia. Senhor, eu quero ser quem Tu queres que eu seja, porque se eu ficar olhando para o que os outros estão fazendo, eu entro em parafuso. Porque não importa o quanto eu faço, sempre tem alguém fazendo mais. Sempre tem alguém fazendo melhor, sempre tem alguém fazendo com mais gente acompanhando. Um dia, a igreja brasileira não saberá mais quem eu sou. Deus saberá. Um dia a igreja evangélica não saberá mais quem você foi. Deus saberá. Um dia nós teremos sido esquecidos pelos homens, mas estaremos celebrando nos céus. E é isso que importa. É isso que importa. Saia desse lugar de comparação. Compare-se com você mesmo, para ser melhor hoje do que foi ontem e ser melhor amanhã do que é hoje. Quarto caminho de esgotamento. Repressão de conteúdos emocionais. Repressão de conteúdos emocionais. Isso esgota. Manter conteúdos emocionais reprimidos, recalcados, escondidos, esquecidos. Esse é o meu trabalho como psicanalista, ajudar pessoas a trazerem à tona seus conflitos e resolverem seus conflitos, porque enquanto os conflitos permanecem reprimidos, eles continuam sendo fator de adoecimento emocional e até físico. Por que nós reprimimos conteúdos emocionais? Porque eles são dolorosos, muitas vezes. Pense numa criança que sofreu uma violência sexual ou física, uma agressão, aos 6 anos. Eu atendi uma mulher tempos atrás, ela me disse, meu pai abusou de mim dos 6 aos 15 anos.
Minha mãe sabia, mas nunca fez nada. Quando uma criança passa por uma violência, lembrar-se da violência é muito penoso. A criança não tem estrutura para pensar no que ela sofreu e refletir sobre o que ela sofreu. Isso é muito dolorido. Então ela faz um movimento que nasce como um mecanismo de defesa em nós, que é o movimento da repressão dessa memória. Ela vai lá para o que Freud chamou de inconsciente. Esse lugar em nós que é habitado por coisas nossas que nós fingimos que não existem. Dores, rejeições, traumas, violências, discursos. Eu atendi uma vez uma mulher que dizia: Marcelo, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento saudável. Quando os homens gostam de mim, eu não consigo gostar deles. Quando eu gosto deles, eles não gostam de mim. Minha vida é amar quem não me ama e rejeitar quem gosta de mim. Um dia, investigando o passado dela, ela se lembrou de uma frase que a mãe dizia. Porque eu perguntei para ela: o que sua mãe costumava dizer? Não sei, minha mãe dizia tantas coisas. Feche seus olhos, tente se lembrar. Uma frase, sua mãe está olhando para você falando algo, o que ela está dizendo? Ela tomou um susto e falou assim: minha mãe está dizendo uma frase que ela de fato sempre dizia: menina, nunca ninguém vai gostar de você. Por que a mãe dizia isso? Porque a mãe não tinha paciência e a menina era atentada. Porque tem criança que é atentada. E a mãe, como não tinha paciência, no desejo de controlar a filha, fazia ameaças emocionais. Filha, desse jeito, nunca ninguém vai ter paciência com você. Filha, desse jeito, nunca ninguém vai querer ficar perto de você. Até que a frase foi se organizando e se consolidando desse modo: filha, nunca ninguém vai gostar de você. Só que a criança não sabe julgar isso, ela não sabe avaliar: minha mãe está estressada. Não, a criança internaliza. E por causa do pacto de lealdade que a criança tem com seus pais, ela não apenas internaliza, ela tem a obrigação de fazer valer. Então a minha paciente amava quem não gostava dela e não gostava de quem gostava, porque era o modo dela dizer: minha mãe tinha razão, nunca ninguém vai gostar de mim. Quando nós trouxemos isso à tona, e fizemos um trabalho de ressignificação dessa fala, desse discurso, ela pôde se liberar para ser amada e amar. E aí encontrou um cara bacana, namorou, noivou, casou, teve filhos. Porque se sentiu autorizada a ultrapassar o discurso materno. Eu atendi um homem que me dizia: meu pai falava que eu nunca ia ser ninguém. Você nunca será ninguém. O pai queria o quê? Corrigir o filho. Só que há pais que não têm sabedoria. Falam baseados em suas emoções. Esse menino não vai dar nada. Esse menino, se não for preso, já está bom. Eu ouvi uma vez um pai falar isso. Pastor, se meu filho, se não for para a cadeia, já estou satisfeito. Eu falei: irmão, Deus deu esse menino para o pai errado. Tomou um susto. Eu falei: pais têm que dizer palavras de bênção para os seus filhos. Devem corrigi-los? Devem corrigi-los. Discipliná-los? Com certeza. Mas, sobretudo, abençoá-los, porque a palavra bendita chama uma realidade favorável. Deus criou pela sua palavra. Palavras constroem. A vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Discursos. Atendi uma vez uma moça que tinha medo de injeção. Mas era um medo que fazia ela desmaiar diante da ideia de que teria que tomar uma injeção.
A mãe dela criou ela na base da ameaça. O meu pai e a minha mãe diziam que havia um homem do saco. Minha mãe dizia, se vocês não se comportarem, eu vou dar vocês para o homem do saco. E aí, quando subia na minha rua um homem com um saco nas costas, a gente corria para onde desce. Porque imaginava que tinha chegado o dia da gente ser levado. A mãe dessa menina dizia que ia chamar o homem da injeção. Mas a menina era pequena, a criança, ela nem se lembrava disso. Um dia ela se lembrou que a mãe falava isso. Eu vou chamar o homem da injeção. Então, injeção não era sobre dor, era sobre rejeição. A minha mãe, quando não me quer, ameaça de chamar o homem da injeção. Então, se hoje eu tenho que tomar uma injeção, é porque eu não sou querida. Então, vem o colapso emocional diante da ameaça de se tomar uma injeção. Ah, Marcelo, mas gente assim não é crente, não. Às vezes é. Mas tem conteúdos emocionais mal resolvidos. Gente, na Bíblia tem um monte de gente crente com conteúdo interior mal resolvido. Jonas é um caso. Jonas era profeta, temente a Deus, deu uma profecia para Israel que se cumpriu, foi chamado por Deus para pregar em Nínive. Mas seus conteúdos emocionais mal resolvidos fizeram a diferença. Jonas era filho de profeta, Nínive ameaçava o pai dele todas as vezes que fazia campanhas de incursão contra Israel. Jonas odiava Nínive. E o ódio dele era mais forte do que a sua consciência vocacional. Pedro era um homem com conteúdos interiores mal resolvidos. Ele foi cheio do Espírito Santo, foi o maior pregador que a igreja conheceu, mas não conseguia ser ele mesmo diante das situações corriqueiras da vida. Um dia Paulo teve que chamá-lo de hipócrita. Se você olhar para os homens da Bíblia, Davi, os irmãos de José, porque a gente fala dos irmãos de José como se eles fossem todos endemoniados. Gente, os irmãos de José são a base da formação de Israel. Judá foi chamado por Jacó de leão. Todos eles foram pais da nação, mas eram pessoas enfermas emocionalmente. Eu tenho conhecido pastores que são homens de Deus, mulheres de Deus, mas enfermos emocionalmente. E aí o que acontece? Quando eu tenho um conteúdo que não é favorável, que eu não gosto, não posso lembrar, que me é sofrido e eu reprimo esse conteúdo, eu preciso de uma alta carga de energia psíquica para manter esse conteúdo lá, reprimido. Então, por exemplo, você não pode se lembrar do monstro que o seu pai foi, das omissões da sua mãe, das violências sofridas, você reprime tudo isso, mas para manter isso reprimido, você tem que gastar muita energia com essa repressão. Sabe o que começa a acontecer na prática? Você começa a esquecer coisa que você sabe. Quem aqui nunca esqueceu algo que sabe, que está na ponta da língua? Aí você fala assim, não, porque eu fui lá na casa do, oh meu Deus, ai, como é que é o nome dele? Você fala João, não é João. Como é que você sabe que não é João se você não sabe o que é? É porque você sabe, só não vem, tá preso. Aí você fala assim, nossa, tá na ponta da, veio e foi embora, não tem, veio e foi embora. Nossa, veio o nome dele aqui, mas foi embora. Fugiu. Esse esquecimento, a psicanálise demonstrou que é um ato falho. Como eu estou gastando muita energia para manter conteúdos esquecidos, eu esqueço de coisas que eu poderia lembrar facilmente. Eu vou dar um exemplo que eu dou nas minhas aulas. Imagine que essa parede vai cair e eu preciso segurá-la. Então eu ponho as mãos nessa parede para ela não cair, mas ela é pesada. Aí eu tenho que chamar irmãos fortes. Pablo é fraco. Jodson, vem me ajudar aqui. Aí vem o Jodson.
Moisés, vem também. Pastor Elias, por favor. Aí começa a vir todos os homens para segurar essa parede aqui. Quando tiver mais homens segurando essa parede do que homens sentados aqui, se eu precisar que alguém vá buscar uma fileira de banco lá atrás, não tem homem suficiente para buscar. Porque a maioria está segurando aqui. Na memória é assim. Quanto mais energia eu uso para reprimir, manter o recalcado reprimido, menos energia eu tenho para buscar uma coisa que eu poderia pegar facilmente. Você está esquecendo de compromisso, você está esquecendo de pessoas, você está esquecendo de tudo. E você não tem problema de memória, porque isso não existe. A não ser que você tenha tomado um tiro na cabeça, tenha caído de cabeça, tenha uma lesão cerebral, um câncer, você não tem problema de memória, seu cérebro é normal. O seu problema é de administração psíquica. Está usando muita energia para manter conteúdos reprimidos e não tem energia para ser criativo, para ter memória, para lembrar textos, para lembrar nomes, para lembrar livros que leu. Tem gente que lê um livro hoje e amanhã já não lembra nem quem é o autor, nem qual é o nome do livro, nem do que trata. Por quê? Porque a cabeça está num movimento interno. Eu vou dar um outro exemplo que você conhece bem, você que tem um computador na sua casa. Às vezes você liga o computador e começa a escrever um texto naquele programa de texto mais básico que tem. Mas você começa a escrever a primeira frase, ele trava. Aí você espera, ele destrava, você começa de novo, ele trava de novo. Você sabe que não é aquilo que está na tela que está travando o computador, é o que não aparece. Tem um monte de programa aberto. Tem programa funcionando que não devia estar funcionando, tem programa funcionando mal, e a energia que o computador usa com esses programas que não estão aparecendo na tela, estão atrapalhando o trabalho que você faz na tela. É assim que funciona o nosso psiquismo, irmãos. Quanto mais energia eu uso para reprimir o que eu não quero lembrar, menos eu funciono naquilo que eu deveria lembrar, criar e fazer naturalmente. Por isso que você conversa com membros da sua igreja que estão sempre nervosos, mesmo que nada esteja acontecendo. Por isso que há pessoas crentes, tementes a Deus, que do nada explodem e fazem um escândalo. Eu atendi um pai uma vez que veio pedir minha ajuda e falou: Marcelo, me socorra, eu sou um monstro. Eu falei: por que você diz isso? Ele disse: porque eu trabalho. Ele era policial, trabalhava como segurança de um presídio de segurança máxima. Eu trabalho com o pior tipo de gente todo dia, nunca perdi a paciência. Ontem o meu filho chegou em casa, ou eu cheguei em casa, o meu filho estava me esperando. Quando ele viu que eu cheguei, ele veio para o sofá para sentar-se ao meu lado com um pratinho de macarrão. No caminho ele tropeçou, derrubou o macarrão no chão. Eu fui tomado por um acesso de ira tão violento que eu agarrei na camiseta dele, como se pegasse pelo colarinho, e falei assim: agora você vai lamber! E o meu filho ficou tão assustado que ele se ajoelhou para lamber a comida. E aí eu o peguei no colo, comecei a chorar, pedi perdão para ele, mas eu preciso de ajuda. Eu tive que ajudar aquele homem a entender por que ele se tornou policial, o desejo de justiça que ele tinha, por causa de um pai que preferia uma irmã que ele teve, não dava amor para ele. Olha uma história por trás de um gesto, porque aquele gesto não era ele. Aquele gesto foi uma explosão de alguma coisa que dentro dele vinha em ebulição fazia muito tempo. Às vezes o surto que você tem agora não é por causa da situação que você está enfrentando agora. É por causa de uma história mal elaborada e mal resolvida. Irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que sermos crentes não é um certificado de sanidade emocional. Nós precisamos deixar Deus trabalhar o nosso emocional, sob pena de nos perdermos espiritualmente por causa do nosso emocional. Conteúdos emocionais mal resolvidos são caminhos de esgotamento. Quanto mais conteúdo reprimido eu tenho, quanto mais energia eu uso para manter isso reprimido, menos energia eu tenho para me movimentar livremente na vida.
Sabe a pessoa que sobe 2 lances de escada e está morrendo e não é velha? E quando eu digo velho, eu estou dizendo assim, 183 anos. Só para não ofender ninguém, né? A pessoa é nova, está com 30, 40 anos, sobe 2 lances de escada aqui. O que foi, irmão? Nossa, deu uma canseira agora. Ué, por quê? Estava correndo maratona lá fora? Não. Estava sentado aqui, foi 1 hora sentado, sobe os 2 lances, quase cai. Por quê? Porque internamente toda energia psíquica, física está em outra direção. Isso quando não adoece. Porque hoje está comprovado, existem pesquisas que mostram que 90% de todas as nossas doenças têm algum tipo de vinculação com o que é emocional. Especialmente câncer. Não que o câncer seja resultado de uma questão emocional, mas pode ser engatilhado ou potencializado por uma questão emocional. Eu atendi uma paciente há dois anos, ela é minha paciente até hoje, mas ela chegou no meu consultório, crente, criada na igreja, cheia de fé, chegou no meu consultório por causa de um câncer, que estava já com metástase, e ela foi encaminhada para mim pelo irmão oncologista, porque precisava se preparar para o avanço da doença e ocasionalmente para morrer. E quando ela veio, eu comecei a tratar com ela a história dela, a identidade dela, quem ela era diante de Deus, como que foi a infância dela, como que foi a criação dela, e de repente, localizamos nessa história toda um fator de vinculação com a mãe, que também tinha morrido de câncer. E ela e a mãe tinham vivido problemas terríveis de afeto. E ela, por muito tempo, alimentou sentimentos hostis em relação à mãe. Só que a mãe era uma preciosidade, como ela também. Só que foi coisa da adolescência, da juventude. Ela sempre fugiu de ser igual à mãe. Só que quando uma criança foge de ser igual a alguém que ela ama, isso gera uma culpa dentro dela. E essa culpa pode ocupar um lugar de reversão. Ou seja, eu fugi a vida inteira de ser como minha mãe, numa hora que eu me sinto muito culpado, eu vou tentar ser igual a ela naquilo que é mais intenso. A mãe tinha morrido de câncer. Ela desenvolveu um câncer no mesmo lugar e com as mesmas características da mãe, na mesma idade. Quando eu mostrei isso para ela e nós ressignificamos essa experiência, e ela começou a desabafar comigo ali, mulher crente, mulher preciosa, começou a desabafar comigo ali, tudo o que aconteceu na história dela, todo esse sentimento em relação à mãe, o perdão que ela precisava liberar, ela liberou perdão para essa mãe, ela se colocou perdoada diante de Deus em relação a essa mãe. Foi todo um trabalho de ressignificação de todos esses conteúdos. Ela, se preparando para morrer, foi fazer os exames e o câncer tinha entrado em remissão. Hoje ela está curada. Está curada. Acompanha, monitora a doença, mas nenhuma perspectiva de morrer. Tratamentos não estavam dando certo, de repente nem tratamento está mais. Por quê? Porque no caso dela, veja, no caso dela, não estou dizendo que todo caso é assim, mas no caso dela, havia uma relação enorme entre a doença e o emocional. Davi disse, quando eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Quando você está num conflito emocional que você cala, o corpo começa a falar. E dói para todo lado. E é úlcera, e é gastrite, e é problema na pele, e é doença autoimune. Maior evidência de conflitos emocionais é a tal da doença autoimune. Por quê? Porque é o corpo lutando contra ele mesmo, é um conflito. Não quer dizer que a cura seja emocional, não é isso que eu estou dizendo. Tem tratamento médico, tem remédio para tomar, mas o emocional pode ajudar ou atrapalhar.
Tem pastores que são homens de oração, mulheres de oração, líderes que são tementes a Deus, conhecem a Bíblia, mas o ministério está sofrendo por causa de questões emocionais. Perde a paciência com facilidade, fala o que não deve em momentos inoportunos, acaba tendo crises emocionais quando se esperava dele equilíbrio e sabedoria. Quantos de nós nunca tivemos uma crise emocional em meio a uma situação espiritual? O próprio Jesus viveu emoções tão poderosas que chegou a suar gotas de sangue. A medicina fala que suar sangue é uma angústia de grau máximo que poucas pessoas na história de sua vida vão enfrentar. E Jesus diz: a minha alma está angustiada até a morte. A palavra angústia é a mesma palavra para ansiedade. Então veja, a gente ficar lutando contra as nossas emoções é esgotante. O que fazer? Primeiro, assuma seu lado emocional. Não é pecado você ser uma pessoa emocional. Eu às vezes converso com gente e falo assim: não, eu não sou nada emocional, eu sou muito racional. Ah, que conversa mais fiada. Um dia um irmão da igreja falou assim para mim: não, porque você é emotivo, eu sou racional. Eu falei: por que eu sou emotivo, irmão? Ah, porque você se emociona, chora. E é verdade, eu sou um tanto chorão. Eu agora, vai chegar a época de Olimpíada, eu não dou conta. Cristiane nem assiste as provas, ela fica me olhando. E não demora nada, ela fala assim: não vai chorar, hein? Eu falo: cuida da sua vida. Olha para frente. Porque eu qualquer coisa choro. Eu choro em inauguração de farmácia. Acho a coisa mais linda. Aí o meu amigo falou assim: não, porque eu não sou emocional igual você, emotivo, eu sou racional. Eu falei: ah, irmão, vai enganar outro, vai, te conheço. Você está dizendo que não é emotivo, que não tem esse lado emocional, só porque você não se fragiliza, não se emociona no sentido da sensibilidade, mas é iracundo, briga com qualquer um por qualquer coisa, xinga os outros no trânsito. Isso não é emocional. Isso é racional. O racional é um robô. Xinga todo mundo, perde a paciência com qualquer um, responde de forma grosseira. Quer coisa mais emocional do que isso? Só que é um emocional doentio. Antes você chorasse com uma bela inauguração de um mercadinho, com cantor, hino nacional. Todos somos emocionais, todos somos racionais, todos somos espirituais. E negar qualquer um desses aspectos da vida é lidar de forma parcial com a verdade sobre nós. Assim como eu cuido do corpo, cuido da mente, cuido do espírito, cuido das emoções. Assuma o seu lado emocional. Segundo, revise e ressignifique a sua história. Não tente se esquecer. Não reprima o que você tem de lembrança e de memória. Não recuse ficar frente a frente com a verdade a seu respeito. Vai doer, vai. Mas depois que você tirar essa tampa, essa pressão vai sair e vai vir alívio. É igual o dente que está doendo. Às vezes o dentista só abre, só dele abrir já passa a dor, porque era a pressão que fazia doer. Revise a sua história, faça as pazes com ela, agradeça o pai que você teve, por pior que ele tenha sido, agradeça a mãe que você teve, não fosse por eles você nem estaria aqui. Agradeça por onde você passou, reconheça os pontos difíceis, aprenda com eles. Ressignifique,
Você decide em que arquivo você guardará as suas experiências pessoais, se no arquivo das coisas ruins ou no arquivo das coisas boas. Você decide. A experiência em si não decide como ela será armazenada, é você quem decide. Você decidiu arquivar aquele dia fatídico como uma experiência ruim. Se você aprender com essa experiência, você pode trocar esse arquivo para o arquivo das coisas boas. O apóstolo Paulo fez isso, ele disse: não se enganem, meus irmãos, as coisas que me aconteceram não foram ruins, pelo contrário, contribuíram para o avanço do evangelho. José, quando reencontrou seus irmãos, fez esse tipo de ressignificação. Ele disse: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me enviou antes de vocês para promover ao mundo um livramento e uma salvação. Você decide em que arquivo você vai colocar as suas experiências. A experiência em si não determina o arquivo. Você pode chorar a sua história triste, você pode se lamentar os erros cometidos, os danos causados, mas você também pode ser hoje quem Deus quer que você seja e agradecer pela sua história, porque foi ela que te colocou frente a frente com o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Salvador de todos nós. Eu tenho certeza que meu nome só está escrito no livro da vida, porque de um lado Cristo morreu por mim e pela graça me alcançou, e por outro porque eu passei pelo que eu passei. Se eu não tivesse passado exatamente pelo que eu passei, eu estaria aqui hoje? Talvez não. O que é que eu tiro da minha biografia que me tira desse lugar? Então não quero que tire nada, mas eu quero ressignificar tudo. Dar um novo sentido para tudo, até para as mágoas. Você acha que aquele líder que te prejudicou foi a pior coisa que você passou? Você acha que aquele outro que te abandonou foi a pior coisa que você passou? Comece a olhar com outros olhos. Você vai descobrir que Jonas pular do barco às vezes é a salvação do barco. Você fica chorando que o teu amigo te abandonou na hora mais difícil. Agradeça. Porque se ele tivesse ficado no barco, o barco tinha afundado. Deus decide quem fica e quem sai da nossa vida. Pare de chorar as perseguições. Pare de chorar as críticas e acusações. Pare. O mesmo Jacques Lacan, que eu já citei aqui, dizia: você pode dizer que é assim ou assado por causa disso ou daquilo, desse ou daquele, mas nada muda o fato de que é você quem está dizendo que é assim ou assado por causa disso ou daquilo, desse ou daquele. Ou seja, é você quem diz que a culpa de você ser assim é do outro. É você quem diz. Porque uma pessoa na mesma situação que você não diz. E aí? Um pode dizer: eu sou assim porque o meu pai foi mal. E o outro pode dizer: meu pai foi mal, mas eu ressignifiquei isso e hoje eu aprendo com as lições que eu tive com ele e sei coisas da vida que eu não saberia se não tivesse tido esse pai. É você quem diz que arquivo você vai usar. Forte isso, não é? Mas esse é um caminho de esgotamento se a gente não tomar cuidado. Viver adoecido emocionalmente esgota. Esgota a gente e esgota quem está perto da gente. Porque é muito difícil lidar com gente emocionalmente instável e adoecida. Uma hora quem está emocionalmente adoecido termina sozinho. Porque ninguém dá conta. Ninguém dá conta de viver com gente emocionalmente adoecida. É complicado. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, só estou dizendo que é assim que é. Porque não é fácil para ninguém. Cuidado. Ressignifique. E aprenda a compartilhar a sua alma com quem você confia. Fale. Busque conselho. Se for o caso, faça uma terapia. Não é pecado você pedir ajuda, pelo contrário. É uma bênção. Deus tem levantado gente com capacidade para cuidar de gente. Pastores precisam ser cuidados, líderes precisam ser cuidados. Às vezes eu não consigo dizer para minha esposa os meus medos, mas eu consigo dizer para alguém que está me ouvindo com um ouvido mais clínico.
Porque a minha esposa vai ficar ansiosa, essa pessoa vai me ajudar a entender melhor o problema. Eu falo para minha mulher, olha, isso aqui eu vou compartilhar com você, mas a minha dor é que você vai ficar tão ansiosa quanto eu já estou. Talvez nós precisemos conversar isso com outra pessoa, que veja de fora. Só que para eu reconhecer que tenho necessidade de ajuda para outra pessoa, eu preciso sair da minha síndrome de super-herói. E se tem alguém que gosta de pensar que não tem problema, é o tal do pastor, hein? Não, isso aqui eu resolvo em oração. Oração cumprida, irmão, já tem 25 anos isso aí. Está cumprido isso aí, hein? A Bíblia diz, confessem seus pecados uns aos outros para serem... Não te chama atenção esse versículo? Porque em tese deveria ser, confessem seus pecados uns aos outros para serem perdoados. Não é sobre perdão. Por isso que a igreja cristã histórica erra na questão da confissão. Porque ela acha que a confissão é feita para que haja perdão. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz confesse o seu pecado para alguém para receber a redenção, o perdão, a indulgência. Não, confesse o seu pecado para receber cura. Porque a Bíblia entende que muitos dos nossos pecados não são por falta de fé ou de desejo de obedecer, são por razões emocionais que nós não conseguimos resolver. Você acha que Davi fez o que fez com Urias, com Batseba, porque ele era um ímpio endemoniado? Ou porque ele se deixou seduzir pela vaidade, por um coração que se afastou dos princípios mais simples do cuidado com as emoções e com a própria santidade? Davi não peca porque é um ímpio incrédulo. Davi peca porque não cuida das emoções. Por isso, quando ele se arrepende, ele abre o coração diante de Deus e diz, a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Eu sempre soube, mas eu não conseguia. Confessem seus pecados uns aos outros para serem curados. Eu não preciso que ninguém me perdoe de nada, não. Jesus me perdoa. Eu não confesso o meu pecado para o pastor da igreja para que ele me absolva. Mas eu confesso meu pecado para o pastor da igreja para que ele me ajude. Para que eu seja curado das minhas enfermidades. E enfermidades emocionais são tão complicadas quanto as físicas. Eu já fui curado no meu físico por Deus. Eu tinha uma indicação, aos 18 anos eu tinha uma indicação de cirurgia. Seria a segunda cirurgia que eu faria para resolver o mesmo problema, um tumor benigno que eu tinha na região da coluna. Num culto, numa reunião de oração, eu fui curado. Quando eu fui ao médico para agendar a cirurgia que já estava diagnosticada com os exames prontos, os exames deram o contrário do que tinham dado. Deus curou a minha doença. Mas, irmãos, desde então eu fiquei doente várias outras vezes e Deus não curou. Eu precisei do médico. Você entende isso? Deus já me curou de doença física, mas várias das minhas doenças físicas eu fui tratado por médicos. Por quê? Porque Deus também deu médicos para nós. Às vezes Ele cura o nosso físico, às vezes Ele usa outros para curarem. A emoção é a mesma coisa. Às vezes você está num culto, Deus fala ao seu coração e a sua vida emocional se transforma e você sai como se fosse outra pessoa. Mas às vezes você precisa ir ao médico da alma. Às vezes você precisa conversar com gente de Deus. Às vezes você precisa de ajuda para se tratar. Às vezes você precisa de medicação. E não é pecado. Do mesmo jeito que eu criei para ser curado e fui, teve vezes que eu criei para ser curado e não fui. E aí lá estava eu no médico fazendo cirurgia. Com a mesma fé. O mesmo vale para a vida emocional. Não se iluda sobre isso.
Ninguém é de ferro. Elias teve depressão e todos nós sabemos disso. Elias teve depressão. E foi isso que fez ele entrar naquela caverna e pedir a morte. Não se engane, gente de Deus sofre com enfermidades de alma. Por último, vamos levantar um pouco o astral aqui, como diz o outro. Por último, não vai ajudar muito, não. O assunto é esgotamento, né? Não tem como ser. Quinto caminho de esgotamento. Provações e sofrimentos extensos, que duram muito, que demoram para passar. Eu coloquei um vídeo na minha rede social essa semana, falando sobre 3 tipos de pessoas que você encontra no deserto. 3 tipos de pessoa que você encontra no deserto. Primeiro tipo, a pessoa que chegou no deserto sem recurso nenhum. Já não tinha água no cantil, não tinha um pacote de bolacha recheada na mochila. Ela entrou no deserto, quando percebeu que era um deserto, olhou para si e não tinha nenhum recurso para enfrentar o deserto. Esse é um tipo de pessoa que você encontra no deserto, sem preparo nenhum. Segundo tipo de pessoa que você encontra no deserto, o tipo de pessoa que entrou no deserto, tinha algum preparo, mas pelo fato do deserto ser grande, demorar para sair, os recursos acabaram. Esse tipo de gente tem um sofrimento muito específico. Porque não é que não estava preparado, não é que não estava em condições, mas o tempo de exposição ao deserto é que trouxe esse tipo de abatimento. E o terceiro tipo é o tipo de gente que está no deserto, ainda tem recurso, o recurso não acabou, mas a pessoa tem medo que o deserto dure tempo demais e aí os recursos acabem. Tem a pessoa que chega despreparada, tem a pessoa que chega preparada, mas o preparo acaba, e tem a pessoa que continua preparada, mas agora sofre o medo de não ter mais preparo. A pergunta que eu faço no vídeo é: quem é você no deserto? Porque às vezes uma luta, por se estender, faz um estrago na nossa vida. Em 2020, eu sofri os efeitos da pandemia no meu ministério. Eu tinha 320 palestras, mensagens e ministrações agendadas. Não dei 50 por causa da pandemia. 2021, as coisas tinham melhorado um pouco, eu caí doente, fiquei 70 dias em tratamento entre a vida e a morte. 2022, perdi tudo que eu havia construído em todos os anos da minha vida, como fruto de uma pandemia que se estendeu. 2023, e ainda 2022, minha mãe morreu, no meio do ano. Entrou 2023, eu olhei para Deus e falei: Senhor, tem mais gente para sofrer, tá? Pega o Jodson aí que nunca sofreu. Pega o outro, deixa eu quieto um pouco. 3 anos seguidos, ninguém dá conta. Eu confesso que eu entrei em estado de esgotamento em 2022. Eu precisei de ajuda. 2022 foi o pior ano, não em termos de que foi o pior da vida, mas pela sequência, entendeu? A sequência. A provação que não acaba nunca. A oração que você já faz há anos e a solução ainda não está nem no horizonte. O que fazer quando os nossos desertos se estendem? 3 coisas e eu vou terminar. Encontrar espaços de renovação. Nessas horas a gente não se afasta da fé, a gente abraça a fé. Quando eu saí da UTI, um irmão foi me visitar e falou assim: você questionou Deus? Eu falei: não, no deserto a gente não questiona Deus, a gente clama a Deus. Encontre espaço de renovação. Evite a todo custo a solidão e o isolamento.
Não se feche na caverna. Quando Elias estava na caverna, o Senhor foi lá tirá-lo e disse assim: eu tenho mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. E finalmente, aprenda a deixar-se cuidar. Porque aqui tem uma questão que daria outra palestra. Como é difícil para nós, obreiros, sermos cuidados. Eu na UTI, Deus me ensinou a ser cuidado, porque até me limpavam. E era uma vergonha para mim. Uma vez uma enfermeira entrou no meu quarto e falou assim: você é o pastor Marcelo Gomes, não é? Eu falei: sou. Morrendo. Ela falou: nossa, eu ouço tanto suas mensagens. Meu pastor é teu fã. O senhor pode virar para eu te limpar? Falei: Senhor amado, que fim cheguei. Como é difícil a gente deixar o outro cuidar de nós nas nossas fraquezas. E eu tive que aprender na marra, a ser alimentado, a ser limpo, a ser medicado. E só estou aqui porque teve gente que cuidou de mim. Deus me curou, mas teve gente que cuidou de mim. Feche seus olhos, irmão, irmã, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Saia do caminho de esgotamento, saia. Olhos fechados, cabeça baixa, eu tenho um versículo para deixar com o seu coração nessa manhã. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, estamos só começando essa escola bíblica e já estamos sendo desafiados a enfrentar grandes desafios, grandes obstáculos, grandes problemas. O esgotamento ministerial ronda muitos de nós. Nós repreendemos os caminhos de esgotamento hoje em nome de Jesus e decidimos colocar em prática lições importantes que o Teu Espírito ministrou para nós. Que façamos na prática aquilo que fomos orientados a fazer por Ti mesmo nessa manhã. Guarda-nos, livra-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe.